Se o seu coração não sabe o caminho certo a seguir, dá um tempo, pare para ouvir a voz de Deus. Uma porta então se abre e você precisa decidir. Quero lhe dizer que os seus planos aos seus olhos podem ser bons, mas o Senhor quer os seus passos guiar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e entregam tudo em suas mãos. Aplauda ao Senhor, louve ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Olá você, que bom estarmos juntos em mais uma Voz de Deus. Como sempre, a bênção do Senhor deliberada para nosso favor durante esse tempo em que estaremos compartilhando de tudo aquilo que Deus é, pode e faz. Vejamos o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, o capítulo 5, o versículo 17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Desde a antiguidade ainda não se viu e ainda não se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. No programa de hoje veremos acerca de um homem que esperou nas pessoas e não conseguiu alcançar aquilo que necessitava. Quando Jesus chegou no seu caminho junto ao tanque em Betesda, ele esperou em Cristo e obteve muito mais além daquilo que necessitava. Se há alguma coisa que você ainda não conseguiu, que você ainda não alcançou, eu quero dizer uma coisa para você: não adianta ficar trabalhando muito e correndo atrás de pão de dores. É necessário crer no Senhor, entregar as coisas para o Senhor e alcançar nele e através dele muito mais além daquilo que temos projetado. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. Ele já começou fazendo, ele vai fazer muito mais, ele está fazendo e com certeza ao final de tudo isso que estamos efetuando aqui, você se sentirá plenamente abençoado. Não saia daí, daqui a pouco estamos em retorno com a continuidade do A Voz de Deus de hoje. Até mais, Deus o abençoe. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção pra você. Há um só corpo, uma só família, um só Senhor e bom pastor de nossas almas, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Chegou a novidade que toda a região estava esperando. Toda a expectativa valeu a pena. Novo jornal Hora do Sul, o melhor jornal da região agora de cara nova. Tudo novo, nova marca, nova diagramação, novos colunistas, novo conceito editorial. Apenas uma coisa não mudou: a qualidade e o compromisso com a verdade e com o leitor. Novo jornal Hora do Sul. Você vai se surpreender. Louve ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção pra você.
Vejamos o que diz a Bíblia no Evangelho de João, o capítulo 5, os versículos de 1 a 15. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpedres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado já havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? O que fora curado não sabia quem era, porque Jesus já havia se retirado, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era aquele que o curara. Há uma cura em Cristo a favor do ser humano. Jesus Cristo de Nazaré tem em si mesmo todo o poder. Sendo ele homem-deus, varão perfeito, se faz em Deus onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, e onipotente, ele é o Deus Todo-Poderoso. Cristo é aquele que cura. Nessa ocasião de João, capítulo 5, versículos de 1 a 15, percebemos um homem que está junto de um tanque chamado Betesda há 38 anos. Um homem que há 38 anos aguarda uma cura. A Bíblia diz que naqueles dias, de tempos em tempos, os anjos visitavam aquele tanque e na visita dos anjos havia um movimento das águas. Quando as águas dos tanques se movimentavam, as pessoas que se lançavam no tanque eram automaticamente curadas pelo agito das águas. Jesus foi até Jerusalém, na região de Betesda, para uma grande festa. Havia uma multidão reunida em festa e havia outra multidão aguardando o movimento das águas para receber a subsequente cura. Jesus abriu mão da festa a fim de acompanhar a situação dos enfermos. Jesus estava no meio da multidão. O que me toca é que ele não estava no meio da multidão dos festejos, mas se colocou em meio à multidão dos necessitados. Talvez você esteja coberto por uma multidão de desespero, por uma multidão de angústia, por uma multidão de desesperança em função de uma enfermidade que tenha acometido você há algum tempo. Esse enfermo de João 5 estava acometido da enfermidade há 38 anos. Talvez você esteja acometido da enfermidade em função de um resultado de um exame, por uma descoberta há alguns dias. Independentemente do tempo, Jesus está no meio de você. Jesus, no meio de toda aquela multidão de coxos, de paralíticos e de doentes, aproximou-se de um homem que estava deitado na cama. Talvez, no agito das águas, jamais alguém, ao longo dos 38 anos, preocupou-se em pegar aquele homem e simplesmente lançá-lo no tanque.
Aquele que até então era paralítico, uma vez lançado no tanque, sairia automaticamente andando. Mas uma sociedade afoita, uma sociedade desesperada, uma sociedade em busca dos seus próprios interesses, uma sociedade simplesmente firmada e pautada, única e exclusivamente nas suas necessidades, não tem a mínima condição de, num pequeno ato, suprir a necessidade do outro. Eu fico imaginando aquele homem há 38 anos aguardando que alguém o ajudasse a viver um milagre. Um homem vendo milagres inúmeros, sem poder participar de nenhum deles, porque uma mão não lhe fora estendida. Mas em meio a toda aquela multidão, Jesus fitou o homem, fitou o olho, eu quis dizer, naquele homem necessitado. Eu quero dizer para você que nesse tempo, nessa hora, pela palavra pregoada, pela justiça da palavra, pela unção da palavra, Jesus Cristo está manifestando um interesse por você. Se você se sente como um homem desprezado, como alguém que ninguém vê, eu quero informar para você que através desse tempo que você investe na sua vida, assistindo nosso programa e ouvindo a palavra santa, há um manifesto pleno da bondade, da fidelidade e do amor de Cristo para a sua vida. Jesus viu aquele homem no meio da multidão. Jesus está olhando para você. O que me chama a atenção é que Jesus, ao vê-lo, lhe fez uma pergunta. E disse: queres ser curado? Aquele homem de imediato trouxe uma resposta para Jesus, que não era o resultado da pergunta. Aquele homem disse: estou há 38 anos aqui. Ninguém me lança no tanque ao movimento das águas. Ninguém olha para mim. Ninguém para mim liga, ninguém nunca me deu uma chance ou oportunidade. Aquele homem, lamentavelmente, para uma pergunta concreta, efetiva, dinâmica e eficiente, trouxe uma resposta evasiva. Aquele homem precisava primeiro de uma cura emocional, para que por consequência tivesse a cura física. Aquele homem não mais acreditava que era capaz de ser curado com o agito ou sem o agito das águas, porque ele aguardava que alguém o ajudasse. Ao longo daqueles 38 anos, nunca ninguém parou para fazer alguma pergunta para aquele homem. No bendito dia em que alguém manifesta um interesse por ele, ele despreza por um momento tal interesse ao ponto de não trazer uma resposta de acordo com a pergunta feita. Jesus perguntou-lhe: queres ficar são? Queres ser curado? E o paralítico de Betesda ficou buscando inúmeras razões para não alcançar a cura em função de nunca ter sentido um interesse da parte de alguém para si mesmo. Mas naquele exato momento havia a favor dele tudo aquilo que ele sempre aguardava, ou seja, alguém interessado. Jesus não levou em consideração o relato negativo do doente para operar o milagre da cura, ao qual sempre está disponível nele. Jesus não tem dificuldade alguma de curar alguém. Sinceramente, penso que a maior dificuldade de Jesus não é a curar o enfermo, mas convencer o doente. Então, o paralítico resolveu tomar uma posição. E uma vez que tomou a posição, alcançou a cura com Cristo Jesus, o Senhor nosso Todo-Poderoso. Jesus disse para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Um dos passos fundamentais para a cura é crer nela. E os passos, por consequência da cura, é tomar uma posição, uma atitude em torno daquilo que estamos acreditando. Era preciso ele se levantar. Agora, o paralítico não dependia mais de alguém para lançá-lo no tanque. Agora, o paralítico não necessitava mais de um movimento das águas para ser curado. Agora, o paralítico alcançou a graça há 38 anos aguardada pela palavra.
Jesus lhe deu uma palavra. Jesus liberou um comando de ordem com unção e poder. Jesus disse para ele: levanta, toma tua cama e anda. O milagre se deu, se moveu e aconteceu pela palavra de Jesus. E é a palavra de Deus, por consequência, a palavra de Jesus, a Bíblia Sagrada, o conjunto do Velho e do Novo Testamento, a graça obtida pela nova aliança, que me leva na fé a crer que você pode obter toda a cura para a sua vida por completo. Quando ele absorveu, quando ele entendeu, ele quem? O paralítico, que o amor de Jesus estava disponível para a vida dele exatamente naquele momento, ele alcançou a graça de ser curado. Debaixo de uma palavra que Jesus liberou, debaixo de uma palavra que Jesus disse, debaixo de uma palavra que Jesus determinou, então ele não tinha mais a dependência dos anjos, ele não tinha mais a dependência do movimento das águas, ele não tinha mais a dependência das pessoas a fim de alcançar tudo aquilo que ele necessitava. Numa outra ocasião, a Bíblia diz que um dos maiorais chegou para Jesus e passou-lhe o quadro de sua filha enferma. Jesus se propôs a ir até a casa do homem para curar a filha. No meio do caminho, Jesus teve que efetuar um outro milagre e, ao chegar ao necessitado para ir ver sua filha, um mensageiro disse-lhes que a filha já havia morrido. Jesus disse para o homem: calma, sua filha viverá. E ao chegar na casa, a filha morta, Jesus entrou no quarto e disse para a menina: Talita cumi, que traduzido significa: menina, levanta. A menina foi automaticamente ressurreta. Numa outra ocasião, o centurião romano chegou para Jesus e expressou que seu filho estava enfermo com uma doença de morte. E Jesus disse: então vamos à sua casa para que o menino obtenha a cura. O centurião disse: não precisa nem ir na minha casa, dizei somente uma palavra e ele será salvo. Jesus, ao olhar para o centurião, disse: nem em Jerusalém encontrei tamanha fé. E liberou a palavra, e lá do outro lado do ponto ao qual eles estavam, recebeu cura ao menino. Diante do paralítico estava Jesus, carne, osso e espírito. E liberou a palavra, e aquele homem que há 38 anos estava parado, passou a se movimentar. Se inúmeras coisas têm parado a sua vida, se as crises têm parado a sua vida, se os medos têm parado a sua vida, se as crises têm parado a sua vida, se as dificuldades têm parado a sua vida, se o medo tem parado a sua vida, eu neste tempo declaro para você que a palavra do Senhor, a mesma que foi liberada na antiguidade, é renovada na atualidade e com eficiência e poder, traz para você muito mais além daquilo que você pensa e pede, conforme o poder de Deus que em você opera. Então somente creia, como aqueles que nos deixaram o modelo aqui, creram e na fé obteram muito mais do que tinham necessidade. Que Deus possa ter falado a sua vida e o seu coração e a sua fé tenha sido fortalecida. Daqui a pouco eu já retorno para fechar o nosso programa. Deus o abençoe e até mais. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz
Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro viu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Glória ao Senhor! Ele preparou um futuro de sucesso e bênção pra você! Há um só corpo, uma só família, um só Senhor e bom pastor de nossas almas, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Chegou a novidade que toda a região estava esperando. Toda a expectativa valeu a pena. Novo jornal Hora do Sul, o melhor jornal da região agora de cara nova.
Tudo novo, nova marca, nova diagramação, novos colunistas, novo conceito editorial. Apenas uma coisa não mudou: a qualidade e o compromisso com a verdade e com o leitor. Novo jornal Hora do Sul. Você vai se surpreender. Glória ao Senhor! Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Querido, eu quero fazer uma oração com você, entendendo que o Senhor Deus, por intermédio da sua palavra, já o curou. Simplesmente creia, concorde e seja por Deus abençoado. Pai, muito obrigado por tudo quanto Tu faz ontem, hoje e o fará eternamente. Obrigado porque Tu deliberou uma unção de cura a todos aqueles